Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a álgebra nos documentos oficiais, BNCC, PCN e Currículo do Espírito Santo. Inicialmente, vamos ver o que a BNCC traz para nós. Ela traz três subdivisões: organização e compreensão da temática da álgebra, competências matemáticas relacionadas à álgebra e quais as aproximações e os distanciamentos com o PCN. Nas séries do ensino básico, nós temos as três subdivisões, de primeiro ao quinto, de sexto ao nono e o ensino médio. No primeiro ciclo, até o quinto ano, é muito importante que nós tenhamos uma ilustração, um trabalho de ilustração muito bem feito com os alunos dessas turmas, porque é importante que eles possam perceber o quanto a matemática está ligada ao meio onde a gente está. Né? Padrões de figura, sequências, recursividade, padrões de continuidade, relações de propriedade de igualdade, adição, subtração, multiplicação, divisão, equivalência, né, entre as grandezas, proporcionalidade, padrões de repetição, problemas e assim por diante. No segundo ciclo, de sexto ao nono ano, a gente tem alguns itens importantes: as propriedades de igualdade, linguagem algébrica, expressões algébricas, no caso aí a gente tem as equações polinomiais de primeiro e segundo grau, as resoluções, e não podemos esquecer as representações no plano cartesiano. Um fato interessante é que dentro de sequência, a gente fala muito sobre as tabuadas, né? E nada melhor do que trabalhar a tabuada usando as sequências. Não sei se os colegas aí já observaram isso. E as funções, né, que usam a álgebra na sua síntese. Nós temos as representações numéricas, algébricas e, logicamente, a gráfica que já havíamos falado. No ensino médio, a gente vai ter a construção de uma visão muito integrada. É aí que o aluno começa o quê? A abstrair tudo aquilo que ele viu no ensino fundamental, primeiro e segundo ciclo. Ele deve ser capaz de abstrair as informações que estão passadas para ele, para que ele possa finalizar o seu raciocínio lógico de mundo. Né? Ele vai consolidar, aplicar, ampliar esse conhecimento e aprofundar, obviamente. E não podemos esquecer a relação da matemática com a tecnologia. Né? A álgebra está presente aí hoje muito forte na vida do estudante. Né? O estudante hoje é muito mais tecnológico do que nós, professores, inclusive. O segundo item, sobre as competências relacionadas à álgebra, a gente tem alguns itens importantes. O primeiro deles é que a matemática é viva e humana. Né? A gente não pode esquecer que a matemática, apesar de ser uma ciência exata, ela está muito relacionada às questões humanas da sociedade. O raciocínio lógico, obviamente, né, deve ser contínuo em todas as séries do ensino básico. A utilização de processos e ferramentas matemáticas, né, para a resolução de problemas algébricos. Compreensão dos diferentes campos da matemática. Né? A gente não deve trabalhar a álgebra isoladamente. O enfrentamento de situações-problema em múltiplos contextos. É importante que o aluno consiga trabalhar linguagem textual, linguagem gráfica, linguagem tabular, linguagem algébrica, né? E usando todas essas formas para poder compreender o mundo. Né? O aluno ele não tem como trabalhar matemática, ou mais ainda, sub-áreas da matemática isoladamente. E é importante que o aluno, em sala de aula, ele possa dialogar com seus parceiros, né, com seus colegas de sala. E uma coisa que eu uso muito em sala de aula é que o aluno não deva desmanchar frequentemente. É importante que ele conviva com seu erro para que ele possa aprender consigo e com os colegas. O aluno que vê o trabalho do colega, que participa, que dá opinião, ele desenvolve muito mais cognitivo matemático. E o que nós podemos ver de distanciamento e aproximação com o PCN? Nós temos aí uma atualização
e um alinhamento, os 5 eixos da matemática, né? Da álgebra, desculpa, dentro do PCN e do BNCC, desculpa. O foco no pensamento algébrico, né? Interessante aí nesse item aqui, pessoal, entre o primeiro e o quinto ano, que é onde o aluno se apropria realmente do que é a incógnita dentro de uma equação ou de uma expressão, né? Que é, na realidade, nada mais, nada menos do que a substituição de um objeto por uma letra, ou por uma incógnita, né? Uma variável. Proporciona que o aluno possa elaborar problemas, isso é fundamental para que a gente possa consolidar. O estudante que consegue construir situações, ele denota que realmente ele conseguiu se apropriar do conhecimento. E o que nós temos de mais similar? Apresenta a capacidade de resolver situações problema, né? Na série de sexto ao nono ano. Agora, indo para o PCN, vamos ser bem sucintos, a gente tem as relações com a BNCC, o ensino fundamental é o foco nas séries finais, e o desenvolvimento de todos os aspectos da álgebra. Séries e abordagens da temática da álgebra. A gente tem aí, ó, abordagem formal, os conceitos, né, do ensino fundamental, o caráter formativo, onde o aluno vai se apropriar de formatos onde a matemática está presente, né, instrumental e científico, por exemplo. O uso de tecnologias para desenvolvimento dos conceitos. É muito importante que o aluno conheça os principais aplicativos onde ele pode exercitar o que ele está estudando em sala de aula. Inclusive no celular. O celular, para mim, ele em sala de aula, ele não é descartado. Ele pode ser utilizado sim. E aprofundar os conhecimentos sobre números e álgebra alinhados aos demais conceitos da matemática. E de outras disciplinas, não podemos esquecer disso. Para finalizar o currículo do Espírito Santo, nós temos a questão das adaptações regionais, né? Cada escola, cada município tem que estar adaptado às suas realidades. E os projetos pedagógicos de cada escola. No primeiro item, a gente tem o quê? A interação de tecnologias e a valorização da cultura local. Isso é imprescindível para que o aluno se veja dentro da escola. E no projeto pedagógico, a questão da contextualização, que o aluno possa se perceber também, né, para completar o item anterior. E uma crítica minha com relação a isso, muito grande, é que às vezes a gente fica muito preso às culturas globalizadas e não nos voltamos, por exemplo, para a cultura local, ou até mesmo da comunidade, né, onde o aluno está inserido. Muitos professores, às vezes, não fazerem parte daquele grupo social, eles não veem importância. Então, cabe a nós, assim que a gente começa a desenvolver um trabalho pedagógico numa escola, que a gente possa também se apropriar do que está sendo feito. Até a próxima, pessoal!